Olá, muito boa noite, quarenteners, povo que está de quarentena, quem não está de quarentena, quem gosta de assistir a live, quem está sempre aí. Meu nome é João Batista, sou gerente do educativo do Museu de Arte Sacra e nós estamos aqui mais uma vez com mais uma live para vocês, cheio de informação, cheio de conhecimento, de troca também, tá? Então sejam bem-vindos. Bom, o Museu de Arte Sacra, né? Essa live ela integra o projeto que é o MAS MT em Casa, que é um projeto que a gente criou em função da pandemia, né? Que é uma programação desenvolvida a partir do isolamento social, além de outras atividades que a gente também desenvolve pelas redes sociais. Se você não segue a gente, dá um curtir lá nas páginas, segue a gente, aciona o sininho, que é importante para a gente, tá bom? Bom, o museu é um aparelho de cultura do governo do estado, uma das unidades museológicas da CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, e é administrado por termo de parceria pela organização social Ação Cultural. A live faz parte desse projeto, como eu disse, elas acontecem todas as quintas, elas acontecem todas as sextas agora, né? Com convidados super especiais, com temas relacionados à educação, história, arquitetura e patrimônio, sempre simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? A gente se preocupa com os temas relacionando aí com atualidades, com os temas do próprio patrimônio, né, como a educação patrimonial, patrimônio natural, e hoje, em função da data, né, a gente também se preocupa, traz programações considerando as datas do calendário, e hoje nós estamos trazendo aqui a professora Michele Sato, da UFMT. Seja bem-vinda, professora Michele Sato. Olá, todo mundo. Boa noite. Obrigada, João, pelo convite. Muito bem. Eu convidei a professora Michele Sato porque essa semana a gente tem o Dia do Biólogo, e, se não me engano, amanhã é o Dia da Amazônia, né? E ela estuda, trabalha aí com educação ambiental. Eu achei por bem, né? Convidar uma pessoa que pudesse debater um pouco com a gente essas questões que são tão contemporâneas e contemporâneas há tanto tempo, né, professora? A professora Michele Sato é licenciada em Ciências Biológicas em São Paulo, mestre em Filosofia na Norwich, doutora em Ciências em São Carlos, pós-doutora em Educação no Canadá, pós-doutora em Educação na Espanha, é docente titular do Programa de Pós-Graduação em Educação na UFMT e pesquisadora do Grupo Educação Ambiental, Comunicação e Arte, o GPEA. As principais áreas de atuação: educação ambiental, artes, emergência climática, direitos humanos, migração climática e epistemologia popular. Atualmente tem pesquisa com arte e educação ambiental como meio de se comunicar com o clima, de se comunicar o clima, desculpa. O tema de hoje é arte e clima na pandemia, né? E a professora vai vir dialogar com a gente sobre trazer um diálogo entre ambiente e arte em aspectos mais específicos sobre o clima e os desastres oriundos do colapso climático, como a devastação de florestas que origina a pandemia, a exemplo do Covid-19. Ela interpreta que o maior responsável não é o vírus ou o morcego, mas o Homo sapiens, que, em nome da ganância financeira, resolveu chamar a natureza de recursos naturais a seu serviço e bem-estar. Mas é o humano também responsável pela bondade, pela beleza, pela estética, que pode tornar o mundo possível mais belo. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra para a gente te receber aqui essa noite. Obrigada de novo, João. Sempre bom estar com você. Um cara super inteligente, incrível. Já tivemos várias cirandas juntas e sempre um prazer estar com você. Eu vou pedir para a Leila me ajudar a, a fazer a projeção da apresentação. Leila, por favor. E
iniciar a minha fala dizendo que a arte não existe se a gente continuar destruindo a natureza como a gente vem destruindo, né? Não se toca violão se a gente não conseguir construir mais esse instrumento que vem da natureza. Não se faz mais teatro se o figurino é dependente do tecido que vem da natureza. Não se pinta mais se os pigmentos que a gente faz, as cores, vêm da natureza, enfim. Há uma conexão, há pontos, linhas e conexões que fazem com que a cultura esteja totalmente ligada a esse aspecto da natureza. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre clima, pandemia, por meio da linguagem da arte. E eu quero começar falando dessa nova era geológica que a gente está vivendo, que um holandês chamado Paul Crutzen chamou de antropoceno, né? É a era do ser humano, a era que não é exclusivamente uma homenagem para o ser humano, mas é uma era que é caracterizada pela influência das atividades marcantes que marcaram uma mudança substancial no planeta Terra. E por essa marca, por essa mudança que o ser humano foi capaz de na Terra, esse holandês, quer dizer, a gente não elabora uma teoria sozinha, artistas que defendem isso daí, que essa era, né, seno-era, antropo-humano, se chama antropoceno. Para esse holandês, existem 3 fases dessa era antropoceno, que começa com a Revolução Industrial, mais ou menos em 1712, 1800, e a máquina do vapor é um símbolo grande dessa Revolução Industrial. Essa imagem ela é, infelizmente, anônima, não se sabe a autoria dessa imagem, mas ela não é uma imagem que a gente poderia dizer que é ultrapassada. Se a gente lembrar o que a gente viu hoje na janela de Cuiabá, nós vimos exatamente o calor insuportável dentro das nossas casas, com uma fumaça enorme lá fora, e a energia produzindo o ar-condicionado para a gente poder suportar esse calor que estava em Cuiabá. Então, naquela época, essa imagem ela é muito famosa, ela é de um alemão, e ela é a marca da era romântica que consagrou o indivíduo. Né? Ela é uma figura que mostra a pessoa ao invés de um coletivo. Então, é o triunfo da pessoa, do sozinho, do indivíduo competitivo, que domina a natureza. Ali embaixo tem o mar de Fogue, ou a fumaça de Cuiabá, que a gente está vivendo, mas ele está acima do bem e do mal, né? Porque ele tem o domínio da natureza, ele é rico, pelas vestimentas dele a gente consegue perceber que ele é rico. Ele é um cara racional e, obviamente, herdeiro do iluminismo, né? Então, talvez o que a gente mudasse ali é que, ao invés do racionalismo, a gente hoje lida com o negacionismo, e ao invés do iluminismo, a gente tem de volta o retorno da religiosidade, e quase não muda nada esse cenário de outrora. A segunda fase, segundo Paul Crutzen, é a grande aceleração, que inicia por volta de 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e o Japão é um país marcante com isso, né? Um país que foi para o caos com a bomba de Hiroshima e Nagasaki e se levanta rapidamente com a grande aceleração. E essa grande aceleração, eu trouxe uma fotografia do campo para mostrar que não era só a indústria da cidade,
mas essa industrialização chega no campo, as máquinas, as indústrias, a mecanização da agricultura e, obviamente, o agronegócio e o agrotóxico chegando no campo também. E para o holandês, a gente está na... aqui só falando que as pinturas do campo, elas sempre foram mais famosas naquela época, porque passava uma tranquilidade e mais controle da vida do campo. A vida da cidade era mais agitada e mais revolucionária. Então, os pintores vendiam mais as paisagens de campo. E a terceira fase do antropoceno é o colapso climático, que alguns autores falam que inicia no ano 2000, outros falam que inicia em 2015, mas aproximadamente inicia nesse ano 2010. Essa pintura do italiano Gilpetto não é ao acaso. Esse pontilhado que existe nas ondas são números, são pontos do aumento de dióxido de carbono, do aumento da eliminação de gases de estufa, do aumento do degelo. Então, ele brinca com esses números estatísticos e faz um desenho para brincar com esses números e fazer com que as pessoas compreendam mais a estatística do estudo climático, né? Porque a maioria das pessoas não conseguem ler os gráficos. A maioria fala mudança climática, a gente não fala mudança climática e daqui a pouco a gente vai entender por que a gente não gosta muito do termo mudança climática. Essa figura é uma figura eminentemente famosa. A Mona Lisa é a figura mais famosa que tem, que foi mais reproduzida, mas essa foi a figura mais reproduzida em xilogravura, e ela significa o grande tsunami. O Japão é um país que tem de tudo lá, né? Tem tsunami, tem vulcão, tem terremoto. O que você imaginar de desastre climático, lá existe, e há muito tempo. Então, é o país mais bem preparado, vamos dizer assim, para suportar esse tipo de desastre. Mas o que está em jogo, talvez, que a gente tenha que entender, é que enquanto os pintores daquela época faziam a pintura para a burguesia, né, para o capital aparecer, como é o caso do François Gérard, que pintava a Madame Récamier em 1805, então ela sentada numa poltrona, panos dourados, brilhantes, como para transparecer a riqueza, né? O estadunidense James Moore perguntava: a gente está falando de antropoceno e a gente concorda, o ser humano realmente está alterando a Terra, mas nós somos todos iguais, os seres humanos fazem parte de um contexto todo parecido, ou uns causam mais prejuízo, uns emitem mais gases do efeito estufa do que outros. E aí chega-se à conclusão pelos estudos que nós realmente temos umas diferenças e que alguns têm muito mais emissão de gases estufa do que outros. E aí o James Moore chama isso de capitaloceno. Então ele dá um endereço de que um cara do agronegócio ele emite muito mais gases estufa do que um trabalhador da favela. E aí, para brincar um pouco, o meu pintor favorito, René Magritte, ele repinta o quadro do François Gérard, igualzinho, só que ao invés da Madame Récamier, ele pinta um caixão. Né? E com isso, ele conclama a morte ao capital. O René Magritte é comunista e ele conclama, então, essa reviravolta para que o capital não tenha tanta voz assim nessa consagração da arte. Dentro dessa crise climática, então, a gente tem 5 dimensões dramáticas de desastres que vários cientistas já entraram em concordância, e eu gosto muito da síntese que uma ONG da Inglaterra fez, a Oxfam. Em 2016,
3 anos antes do que a gente vive hoje, né? 2019, 2020. Então, o primeiro momento da desgraça, do dramatismo climático, é o aumento da temperatura. Mato Grosso, Brasil, terá como maior problema esse aumento da temperatura. Para vocês terem uma ideia, o aumento de 0,5 grau afetará a vida selvagem de forma drástica. Muitas espécies sumirão, morrerão. Nós teremos muita queima. Já visto o que eu disse hoje, né? Da nossa janela a gente percebe o que significa isso, queima, fumaça. E em função desse aumento dessa temperatura, o aumento de gelo. O degelo. Esse degelo ocorre de uma forma assustadora, é brutal quando a gente vê os vídeos, quando a gente vê documentários, os depoimentos científicos desse degelo, é assustador. Nós temos hoje 50% de extinção dos ursos polares, metade desses animais já estão extintos. Focas, pinguins, todos os bichos polares já estão em franca extinção. E os negacionistas do clima, aí eu acho que é importante a gente falar que ceticismo é diferente de negacionismo. O ceticismo na ciência, ele é bem-vindo, normal e muito aceito. Faz parte de toda boa ciência nós negociarmos, refutarmos, duvidarmos, desculpe. Mas isso a gente faz com argumentos científicos, com estudos e comprovações e debates acadêmicos de níveis científicos e epistemológicos bastante fortes. O negacionismo não se preocupa em ter argumentações científicas. O negacionismo, portanto, é um movimento político que disputa o poder. E ele não está nem aí se ele é contraditório, se ele não tem discurso, se ele fala bobagem, se tem coerência ou não. Então, o negacionista, por exemplo, fala que nós estamos, sim, tendo aumento da temperatura, mas que a causa são as erupções vulcânicas. E a gente sabe que se nós somarmos todos os vulcões do mundo e pegar a temperatura e medir, ele dá apenas uma parcela bem pequena em relação a todas as indústrias que nós temos no mundo, né, em emissão de gases de estufa. Então, é uma mentira deslavada. Bom, esse vulcão é o vulcão Monte Doom, do filme Senhor dos Anéis, e ele representa o mal, mas, obviamente, o fogo não significa só o mal, é um dos elementos da natureza e ele é importante também para o funcionamento da Terra. A outra dimensão muito importante é a dimensão da água, que está acabando e que em muitas regiões do mundo já acabou. Então, o processo de desertificação está aumentando bastante pelo mundo. Tem países que não existe mais água, há regiões áridas. No Brasil, aqui no Pantanal, tem escolas que param as aulas e as professoras vão com as crianças no rio pegar água por falta de água. A Solange Queda orientou uma menina, eu fui banca do mestrado, que a menina mostra por fotografia esse tipo de fenômeno aqui no Pantanal, berço das águas, né? E esse tipo de fotografia de mulheres com potes, com baldes, com lata d'água na cabeça, buscando água, é comum em todos os continentes do mundo, porque na sociedade patriarcal e machista, a mulher foi delegada como responsável
serviços domésticos de limpar, cozinhar, dar banho. Se tem criança, é ela que cuida da criança. Se tem velhos, é ela que cuida dos velhos. Se tem doente, é ela que cuida dos doentes. Portanto, é ela que gerencia a água dentro de casa. E se falta água, ela é responsável pelo acesso à água também. Então, em Cabo Verde, por exemplo, que é um país que não tem rio, e quando foi feita a independência pela Amílcar Cabral em 1975, o mundo inteiro condenou o país e, de repente, Cabo Verde conseguiu dessalinizar a água do mar e torná-la potável. Mas a gente vê tonéis enormes e mulheres buscando essas águas potáveis para tudo quanto é lugar desse país. Né? Então, isso é um retrato muito comum e vai piorar cada vez mais. Essa dimensão das pragas agrícolas, das doenças, epidemias, vai ter muito mais zika, malária, as tropicais, e agora a gente está em face a uma pandemia. Essa dimensão eu vou retomá-la mais lá na frente, e eu não vou dizer muito aqui, eu só quero chamar a atenção da arte da rua, que ela é uma arte popular, emergencial, instantânea. Professora, Oi? desculpa interromper. Pois não. Desculpa interromper, é que tá dando chiado no seu microfone, Não sei como e que é. aí eu não sei o que que é. Eu vou segurar aqui. Aí tá atrapalhando, não sei o que que é. Mas eu não sei, acho que é conexão mesmo. Pode ser. Faz favor, a senhora pode dar uma parada de onde parou, sair e voltar para ver se a gente consegue melhorar o áudio? Como assim, Só, sair e só do voltar? celular, do computador não precisa sair. Você clica em Leave, aí sai só no celular, depois clica de novo no link e aí tenta entrar de novo. Isso. Oi, gente, problemas técnicos é assim, live, é a vida, né? E é normal. E tá todo mundo usando o tempo todo aí internet, principalmente nesse horário. E a gente sabe que os serviços de internet do Brasil não são uma grande coisa, né? E aí é isso. Sempre vai acontecer um problema ou outro. Mas vamos voltar. Esperamos que o problema acabe. Melhorou, João? Melhorou, obrigado, professora. Desculpa te interromper bem no momento crucial. Então, as artes de ruas, elas são interessantes porque, além de um conhecimento popular, ela traz a emergência de um período, ela é instantânea, ela não fica dependendo de galeria, de sofisticação e capitalização da arte. Ela aparece, ela surge, ela expressa. Ela tem uma irreverência política, ela pode ser bem-humorada, ela pode ser tiradora de sarro, ela pode ser... E ela tem várias faces, ela pode ser uma coisa mais elaboradinha, como essa que está na tela, mas ela também tem os lambi-lambi, né? Que você só cola e foge correndo da polícia naquelas sacadas mais políticas que tem. E, bom, só prosseguindo, a quarta dimensão do clima é enchente, tsunami, abalo sísmico. Essa é uma tela do Jerônimo Bosch, chamado Antes da Enchente, que ele divide em três partes: o paraíso, a terra e o inferno, e que o Leonardo DiCaprio fez um excelente documentário chamado Depois da Enchente, né? E ele usa muito a metáfora do Bosch nesse documentário, é muito legal, ele faz esse paralelo com isso daí. Mas enchente é outro problema que nós vamos ter bastante aqui no Brasil, né? E o que todo mundo teme bastante, e que no Brasil falava que não tinha, mas está tendo agora, é o ciclone bomba,
tornado, principalmente em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que vai ser bastante afetado por essas coisas. O litoral brasileiro, as costas brasileiras serão bastante afetadas com essas dimensões climáticas bem fortes, né? Aí, voltando naquela dimensão da pandemia, essa é uma recente fotografia do coronavírus, que é lindíssima, eu achei, saiu na revista Science, uma das melhores revistas de ciência do mundo, e eu tenho acompanhado muito o debate sobre a Covid nessa revista, né? A Covid, no feminino, ela é uma tradução da ciência chamada Coronavirus Disease, doença do coronavírus do tipo 19. Houve já 18 versões anteriores, essa é a 19. Então, esse vírus estava tranquilamente vivendo na floresta de Wuhan, que é uma floresta linda pela internet. Eu nunca estive, infelizmente, mas as fotografias que eu vi na National Geographic é uma floresta maravilhosa. Ela tem uma característica de floresta tropical, algumas áreas. As árvores ficam dentro das águas e o barco navega entre as árvores, é muito bonito. E você tinha, então, o vírus, morcego, vivendo com pangolim, e tinha o tal do bicho humano, que causou a destruição dessa floresta. Então, os chineses consomem muito carne de vida selvagem em alta frequência, em muita demasia, muito maior do que o brasileiro. O brasileiro consome muito mais frango, porco e gado, mas o chinês tem muito mais variedade de consumo. E esses animais que viviam milhares de anos intocáveis ali, eles entraram em contato com o ser humano. Então, na verdade, quando eu sustento, não foi o vírus, nem o morcego, nem o pangolim, que são os responsáveis pela Covid-19, mas o próprio ser humano que invadiu essa floresta, destruiu, consumiu, fez um mercado sanguinário, cruel desses animais, né? Então, é esse ser humano que é responsável por esse mercado e, portanto, não é uma mudança natural e gradativa do clima, mas há uma emergência climática forjada pela ação humana, deliberada. O ser humano mexe nesse ambiente de forma proposital, por isso que acontece todas essas mazelas, todas essas Inclusive, professora, né? Muitos especialistas dizem que talvez a próxima pandemia venha do processo da destruição da Amazônia, né? Porque você está mexendo naquele ambiente e tudo pode acontecer, né? Tem muitos micro-organismos ali desconhecidos que habitam aqueles ambientes e que é possível, né, que a próxima pandemia surja de lá, né? Vou falar sobre isso, João, daqui a pouquinho. E aí, assim, esses desastres, eles não atingem as pessoas de forma igual. Né? Assim como o James Moore perguntou assim, esse antropoceno, nós fazemos emissão de gás de efeito estufa de forma igual? Não, então estamos falando de capitaloceno e não de antropoceno. Os desastres climáticos não atingem as pessoas de formas iguais também, né? Então, geralmente, essas pessoas afetadas, elas são afetadas pela pobreza. O contágio da Covid pode ser universal. Todas as pessoas do mundo inteiro estão a risco. Contudo, a morte é muito mais presente quando a geografia está na pobreza. Durante a pandemia, foi muito claro isso na cidade de São Paulo, quando o Morumbi, que é considerado o bairro mais rico de São Paulo, tinha, não me lembro agora dos casos, mas vamos dizer, tinha 600 casos e 7 mortes.
e Brasil Norte, que tinha 300 casos e 200 mortes. Então, era discrepante, era horrível demais você saber essas coisas. Então, nós, do GIPEA, escrevemos um livro esse ano. Nós intitulamos o livro Os Condenados da Pandemia, como um tributo ao Fanon, que foi um negro que falou em decolonialidade e tentou buscar os processos de periferia contra a centralidade, né? E aí um desenho feito pela Cristiane e pela Roberta, que são do GPEA, e na verdade é um entregador que está trabalhando com máscara, e ali um outro cara, provavelmente de classe média, fazendo o Cooperzinho dele, né? Então essas são as discrepâncias sociais, o abismo social. Quer dizer, todo mundo pode ser contagiado, mas se ambos pegarem Covid, com certeza o entregador morre antes. Ele terá menos remédio, ele terá menos atendimento. O nosso livro foi dividido em 3 partes, né? Entre o grupo familiar, que mexe com crianças. Crianças sofreram muito, foram muito violentadas de formas agressivas, sexuais. Todas as crianças, ricos e pobres, mas com certeza as crianças mais pobres foram mais agredidas, né? Mesma coisa as mulheres ricas, mulheres pobres, mas as mulheres pobres sofreram mais. Os idosos nos asilos também sofreram mais. Os grupos identitários, ciganos, indígenas, quilombolas, negros, povos das florestas, os grupos LGBTQI, migrantes, principalmente os que estão aqui em Mato Grosso, a gente teve mais cuidado de estudar, né? População de rua, periferia, pessoas com deficiências, e o trabalho, começando pelos próprios desempregados, aqueles que têm bastante dificuldade, né? Você fala assim, fique em casa, lava a mão, mas as pessoas não têm sabão, as pessoas não têm máscara, como é que vai ficar em casa? Os trabalhadores da saúde, dos supermercados, os entregadores, catadores, trabalhadores de condomínio quase não tem nada, eles estão invisibilizados, a imprensa não fala nada deles, né? Agricultores, motoristas de caminhão, de ônibus, o pessoal de segurança, guardas policiais e os presidiários, que impossível um presidiário brasileiro falar que tem que estar a 1 metro de distância, que tem que usar máscara, que tem que lavar a mão. O sistema carcerário falido, não tem como, né? E, como você disse, João, as próximas pandemias, ela pode acontecer pelo desmatamento, né, pela floresta amazônica, em função do agronegócio, e provavelmente o hospedeiro intermediário vai ser o porco ou a galinha, mas provavelmente os especialistas estão achando que é mais o porco que vai ser o hospedeiro intermediário aí, né? Também pode ser pelo degelo, porque está degelando rapidamente. No permafrost do Tibete foi encontrado 28 tipos de vírus. Desses 28 tipos de vírus, eles tinham 15 mil anos que estavam lá. Eles não sabemos nem o que eles podem fazer, né? Não temos ideia do que esses anciões são capazes de fazer. E recentemente, para nossa decepção, desespero e agonia, nós encontramos nos fundos do mares mais de 200 mil bactérias e vírus, fruto das poluições que foram parar no fundo dos mares. Então, esses são os 3 cenários de terror. Em algum desses 3, ou os 3, pode estar nas próximas pandemias. O Bruno Latour fala que nós vamos escapar da Covid-19, mas que possivelmente sucumbiremos na próxima. E
muita gente fala assim, a Terra está brigando com a Covid agora, né? No ringue, no primeiro round e tal, está meio empatado, está meio... A Terra vai ganhar, provavelmente, mas o próximo inimigo da Terra é o clima, e aí a coisa vai pegar. Então eu queria mostrar um pouco num vídeo que talvez mostre o que o ser humano fez na Terra. A Terra é um organismo frágil, como uma lâmpada, como um copo, como uma coisa muito frágil, e a gente está dando muita paulada nela, e ela tem se erguido, né? E talvez esse pequeno videozinho rápido, a pergunta que não quer se calar é: até quanto tempo nós vamos suportar, né, esse... Então, estamos bombardeando a Terra faz tempo e fizemos muita besteira, né? Mas eu finalizo aí com a frase da Euridice Fontella. Ela disse que é proibido voltar atrás e chorar. E agora a gente só pode olhar para frente e tentar se esperançar, né, para a Terra. Nós somos humanos e fizemos muita burrada lá atrás. Mas nós somos humanos e temos que fazer muita beleza para frente, né? Porque é a única alternativa que a gente tem para que a Terra exista, para que os nossos filhos, para que essa geração atual, a futura, exista e que o planeta continue existindo. Não tem outra alternativa, né? É tarde demais para a gente ser pessimista. A gente tem que abrir um pouco esses horizontes e continuar sonhando. E se o clima está tão invisibilizado, eu acho que a arte consegue dar essa comunicação de esperança. Acho que era essa a minha palavra de hoje, preparada aí para as perguntas que vieram. Obrigada. Legal, muito obrigado, professora. Pessoal que tiver pergunta, já começa a mandar aí, tá? Professora, eu sou professor também, né? Eu dou aula de filosofia e de sociologia para ensino básico, e às vezes a gente trata a questão do meio ambiente. E aí eu sempre pergunto para eles se eles querem ser pais ou mães, né? E avós e avós. A maioria quer. E aí eu apresentei para eles a última pesquisa dizendo que nós temos aí 90% de chance de entrar em colapso em 40 anos. A senhora chegou a ver essa pesquisa? Vi e é amargo. E os meus E é o filhos, que quê? são cientistas físicos, eles acham que é irresponsabilidade Uhum. ter filhos. Sério? Por quê, professora? Porque eu acho que o quadro, o cientista hard, né, o cientista das áreas naturais, eles não vê a perspectiva com otimismo. A degradação da Terra é notória, é uma coisa óbvia. Então, a perspectiva da ciência, como o Carl Sagan ou Steve Hawking, é tentar encurtar o tempo para achar um planeta B, para achar um lugar que a gente pode viver, como um satélite chamado Titãs em Saturno ou algum meio. Né? Eles não têm a esperança que nós temos. Mas então a senhora acha que é alarmismo, que a gente está exagerando, que eles estão exagerando, porque assim, na prática, o que a gente tem bom, óbvio que a senhora sabe, estou falando meio conversando mesmo.
A gente tem um planeta finito, uma mentalidade linear extremamente maluca, porque o capitalismo quer lucrar, lucrar, lucrar. Quando se fala de educação ambiental, muitas vezes vai muito para esse campo da educação do uso individual, do consumo individual, mas a gente sabe que o consumo individual, quando a gente diz para as pessoas consumirem menos, é basicamente não serem capitalistas. E o capitalismo não está deixando de ser capitalista. Então, parece que os cálculos que eles fizeram têm muito a ver com essa questão da quantidade de recursos e a velocidade que o capitalismo consome isso, né? O capitalismo coloca isso na indústria, coloca isso para ser vendido, né? Eu não sei se é tão alarmista, na minha opinião, mas eu não sou cientista da área. É porque eu sou bastante pessimista em relação a... Porque o que eu penso, professor? Eu acho que a arte, ela sensibiliza, de fato. Ela pode mudar o mundo, assim como eu acho que a educação pode. Mas a gente tem 1% da população, que são os mega ricos, e eu fico me perguntando como é que a gente alcança essas pessoas para dizer para elas que o que elas estão fazendo é absurdo. Existe um tipo de tecnologia agora que estão fazendo, que é uma tecnologia do pós-apocalíptica, praticamente, que são desenvolvimento de tecnologias de crise ambiental. Como produzir água, dessalinizar água, como não sei o quê. E são máquinas e equipamentos. A sensação que eu tenho é que eles estão criando bunkers, ou querendo criar ilhas, sabe? Porque não é possível que esse 1% da população que detém o poder econômico do mundo, ou cerca de 50%, como é que a gente alcança essas pessoas para dizer assim, ó, tem que parar o capitalismo? Eu acho que o pessimismo de Bauman vem um pouco nesse sentido, né? A liquidez do mundo, a sociedade instantânea que tá derretendo. Eu, eu acho que a gente está num momento muito pessimista, João, de uma guerra híbrida, de, um, de uma ascensão do fascismo no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente vê golpes diários e nós estamos perdendo a capacidade de se indignar. Né? A gente não reage mais, não faz mais nada. Não. E banalizou, as pessoas tiram sarro de carta aberta, manifesto, baixo assinado. A gente não faz mais nada dessas coisas. Então, nós estamos num momento ruim de, de reagir, de fazer uma perspectiva mobilizatória. Estamos muito bem, né? É chato dar entrevista nesse momento, porque é difícil a gente falar de mobilização política no momento de uma pandemia e numa ascensão fascista que o mundo testemunha, não só o Brasil. Então, você corre de um lado, tá ruim, você corre do outro, tá ruim, o clima tá ruim, o planeta tá acabando, a direita tá tomando o poder. Putz, não tem quase nada dando certo, né? Aí é difícil você encontrar uma certa energia para você dar um rumo de esperança, você lançar uma palavra de acalento, você trazer uma rota. Mas eu acho que a dinâmica da vida é essa mesmo. Uma hora você vai lá para baixo, vive o caos, chora, deixa sangrar e ergue, né? E vamos nos erguer, e vamos batalhar, e vamos lutar, e vamos tirar. Não tem outra forma de lutar. E eu acho que a gente vai ter que fazer isso, né? Não sei nem quando, nem como, mas a gente vai ter que fazer isso daí. O que não pode é aquele indivíduo sozinho, acima do bem e do mal, achar que é todo poderoso. Né? O coletivo pode muito. Então, algumas pistas nós temos. A arte como sensibilizadora, o coletivo, o respeito,
E eu acho que a gente tem algumas obrigatoriedades também, sabe? Assim, fake news. Não é para você ficar passando coisa sem ler, não é para você ficar. No mínimo, você tem que olhar, ver, não pode contribuir com essas coisas, né? Então, algumas responsabilidades nós temos que ter sobre essas questões. Se inteirar, tá politicamente engajada. A minha gatinha adora entrar nas lives, né? E eu acho que é esse. Eu acho que a frase da Eurídice é correta. Não vale mais a gente voltar atrás e chorar, né? Agora é ir para frente e tentar abrir as arestas, aonde dá para a gente entrar, onde a gente dá para encaminhar. Por aqui dá, então por aqui eu vou. Insistir e ir embora. Aí, por exemplo, agora eles estão invadindo as lives. Né? Nós corremos esse risco de entrar gente aqui e fazer baderna. Então, cada hora é um desafio, João. Cada hora é um troço louco que a gente vai ter que se desdobrar para se defender. Tem pergunta aqui. Gostaria de lhe perguntar a Rosângela Inês Matos, falando sobre as propostas curriculares de EA no Brasil, eu não sei, educação ambiental, no Brasil e na América Latina, que a professora tem observado. Olha, no Brasil, aquelas bases curriculares são um fiasco, né? Se for depender daquilo ali, a educação ambiental já morreu com aquilo ali. Eu acho que a gente tem que driblar, ser desobediente com as bases curriculares e tentar fazer uma educação ambiental. Eu tenho chamado isso de um currículo fenomenológico, um currículo contextualizado dentro da historicidade da escola, junto com a biorregião que ela pertence, com a realidade que ela ressignifica, com o que ela é, com a cultura que ela pertence, o que ela quer, o que ela almeja. Então, sempre a escola tentar o diálogo com a comunidade, tentar fazer. Aqui em Mato Grosso chamamos de PAEC, Projeto Ambiental Escolar Comunitário. Portanto, nós não temos aqui em Mato Grosso uma política específica para quilombola, uma política específica para indígena, uma política específica para isso ou para aquilo, mas é o PAEC, Projeto Político Ambiental Escolar Comunitário. Cada escola, com a sua comunidade, tem que ter uma proposta política pedagógica, né? Se é indígena, indígena, se é quilombola, quilombola, se é ribeirinho, ribeirinho. E dentro desse contexto, a SEDUC tem que estar atenta, né, para essas coisas, para calendários, para atividades, para a autonomia e flexibilidade curricular da escola fazer as coisas, os seus processos de formação, suas inovações, suas atividades que consigam desenhar e concretizar um currículo que traga a educação ambiental dentro desse contexto do currículo da escola. Eu acho que não tem um modelo ideal, ela tem que ser crítica, emancipatória, transformadora, ou ela tem que só abraçar a ave, ou ela tem que ser pós-crítica, ela tem que ser pós-moderna, sei lá, não sei que desenho é esse. Eu acho que a escola é que vai falar que desenho é esse que ela tem que ter. Né? Eu acho ruim fixar um modelo da educação ambiental. Eu acho que isso aí quem resolve é a escola, que tem que resolver dentro daquilo que a gente tem chamado de currículo fenomenológico. A escola decide o seu próprio currículo, o seu próprio modo de fazer. Mas, obviamente, eu acho que o governo tem que ter a sua proposta. O governo tem que ter a sua proposta e a base curricular não nos satisfaz, obviamente. Falando nisso, professora,
Falando nisso, a publicação que a senhora mostrou está disponível PDF por aí, em algum lugar, para quem tiver interesse? Está disponível tanto na editora Sustentável, se colocar no Google Editora Sustentável Mato Grosso acha, como no blog do GPEA. Coloca no Google GPEA, UFMT, que vocês acham o blog da gente. Está disponível também em PDF. Aliás, não tem só o livro, tem um monte de coisas pedagógicas legais ali para escola, para não escola, para fórum, para... Tem várias coisas bastante interessantes ali no blog. Legal, bacana. Tem mais alguma pergunta aí, povo? A gente está se encaminhando aqui, faltando uns 10 minutos para terminar, mas é mais ou menos o tempo que a gente usa para se encaminhar aqui para o final. Aparentemente não tem mais nenhuma pergunta. Leila, perguntar para ela se tem no Instagram, porque eu não consigo ver daqui. Aparentemente não também, senão ela já teria mandado. Professora, muito obrigado pela participação da senhora, adorei a conversa, extremamente instrutiva, e ao mesmo tempo reacendeu a minha esperança, porque eu confesso que essa energia baixa, esse contexto, ele realmente afeta a gente de um modo complicado, mas confesso também que de vez em quando a gente acorda falando assim, não temos escolha, né? Precisamos, nós não temos escolha, a gente precisa ser forte, a gente precisa aguentar e a gente precisa dar conta disso, né? Precisa dar conta de superar esse algum momento. E não ter escolha pode te levar a um monte de coisa. Você pode desistir ou você pode se manter firme e tentar encontrar saídas. Então, eu acho que vai depender muito da posição do sujeito diante das dificuldades ou diante das dificuldades que o mundo impõe, né? Ou que o presente impõe. E eu fico feliz de ter ouvido essas coisas. Também isso deu uma acendida um pouco nesse meu otimismo. De vez em quando aparece. Tá bom, João? Muito obrigada pelo convite, pela honra de estar aí, né, junto com vocês no Museu de Arte Sacra. Foi uma honra e um prazer grande. Muito obrigada. Honra toda nossa, o pessoal que veio aí, todo mundo, pessoal dos grupos, que for, tem gente agradecendo aqui por ter participado de banca, lá da UFRJ, PPGA, pessoal mandando, pessoal falando de onde é, tem gente de Sergipe aqui, gente da UFMT, do GPEA mesmo, só demonstra o quanto a senhora é amada aí, né? Brasil afora, está mundo afora, e também lida, e eu acho que a senhora é uma das intelectuais mais importantes da educação ambiental no Brasil, e nós temos um orgulho imenso da senhora estar na UFMT, e um orgulho maior ainda da senhora ter aceitado essa live para conversar com a gente e nos dar aí um pouquinho desse conhecimento acumulado todo, de todas as reflexões e de toda essa sensibilidade que nós sabemos que a senhora tem. Para quem não sabe, a professora Michelle escreve também haikais, também trabalha com arte gráfica, e é multitarefeira, multitalentosa. E a gente está muito feliz com a participação da senhora, agradeço muito. Gente, pessoal, boa noite para quem assistiu a live. Tá, gente? Voltem sempre, a gente toda semana agora vai ter lives às sextas, tá? E às quintas-feiras a gente faz um cine-debate. E às sextas-feiras fazemos uma live. A gente deu uma diminuída no número de lives, aí, porque a gente sabe que a vida também tem sido dura para todo mundo, né? E tem muita coisa para fazer, muita gente voltou a trabalhar, né? Fora de casa, e também há um excesso aí de lives. Mas a gente sempre traz temas diversos, variados, de interesse social, e a gente espera com isso sensibilizar também as pessoas e também passar boas mensagens para o mundo a partir desse canal que é o Museu de Arte Sacra. Então tá, gente. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Michele. Tchau, tchau.